episódio de hoje, nós vamos falar sobre a importância de visualizar coisas positivas para sua vida. A visualização de coisas positivas, gente, te ajuda tanto a elevar o seu nível de energia, né? Transformar um nível de energia mais baixo em um nível de energia mais alto, quanto te ajudar o quê? Na realização daquilo que você quer. Estamos começando mais um episódio do podcast Sua Manhã Mais Positiva. O meu nome é Juliana Aguilar e eu sou a voz aqui do programa. Antes da gente entrar no tema, eu vou pedir para vocês um favor. Me ajudem com temas, pautas, assuntos. O que vocês gostariam de ouvir aqui no podcast Sua Manhã Mais Positiva? A gente já tem mais de 200 episódios, né? Só que às vezes eu fico pensando, o que mais será, né, que eu posso falar com eles, dividir com eles, compartilhar. Às vezes você pode me contar alguma história sua que pode me inspirar a ter algum assunto também. Então, se você puder, se você tiver algo que você gostaria de ouvir por aqui, vai lá no meu Instagram, @juaguilar, e me manda uma mensagem falando o seu tema, a sua história. Eu acho que vai ser muito produtivo para nós aqui, né? Bom, gente, é certo que visualizar coisas positivas pode aumentar muito a energia positiva de uma pessoa. Isso acontece porque os nossos pensamentos e as imagens mentais, né, que nós projetamos, eles têm um impacto significativo nas nossas emoções e nos nossos comportamentos. Presta atenção, faz aí agora, tenta lembrar algum momento que você teve lembranças muito boas, que você ficou lembrando de coisas boas. Como que foram as suas emoções, os seus comportamentos na hora? Foram mais positivos, certo? E lembra o momento que você ficou lembrando de histórias tristes, coisas tristes que aconteceram, ou você ouviu uma música bem deprê, aí aquela música deprê trouxe lá do fundo da sua alma, do seu coração, uma situação chata. Às vezes dá vontade até de chorar, né? Então, o que a gente visualiza vai ter um impacto direto nas nossas emoções e nos nossos comportamentos. Então, quando você visualiza coisas positivas, a sua mente é estimulada a produzir pensamentos e emoções positivas, que por sua vez pode aumentar a sua energia e motivação. E além, né, de ajudar a gente a aumentar a energia e a motivação, as visualizações positivas, elas ajudam a gente a mudar a perspectiva da situação, né? Porque ela faz com que a gente se concentre mais em coisas boas do que nos problemas, nos obstáculos, naquela energia mais ruim, né? O que pode ajudar a gente a melhorar o nosso estado de espírito e aumentar a nossa capacidade de querer enfrentar os desafios, né? Com muito mais confiança, com muito mais determinação. Porque se a gente fica visualizando, pensando em coisas ruins, a gente não tem como ter confiança. Como que você vai ter confiança? Como você vai ser uma pessoa determinada se só vem coisa ruim na sua cabeça toda hora? Por exemplo, você tá lá, você vai ter uma reunião muito importante. Aí você tem 2 caminhos para pensar nessa reunião. Uma que vai ser um desastre, que você vai gaguejar, que você não vai conseguir fazer, que você é incompetente, etc e tal. Ou você pode pensar ao contrário, que você vai falar super bem, que você é preparado, que você consegue, que as pessoas vão ficar admiradas pelo que você vai apresentar para elas, que o seu projeto será aprovado. Então você tem esses 2 caminhos. E aí, qual você escolher pensar, o pensamento que você quiser alimentar, que vai determinar se você vai ter mais confiança ou menos confiança, se você vai ter mais motivação ou menos motivação. É fácil a gente querer alimentar os pensamentos positivos? Não é fácil, mas é possível. Se você treinar isso dentro de você. Se você começar a trazer do seu inconsciente para o seu consciente, é você ter fazer uma análise mesmo do que você está pensando. E qual o resultado disso para sua vida, né? Você quer você mesmo ficar se colocando para baixo, ficar visualizando coisas ruins para você? Você quer ter vamos supor, usando até o exemplo da reunião, né? Você não quer que seja um sucesso? Para que você vai ficar pensando coisa negativa já, levando essa energia ruim
com você pra reunião, sabe? Aí você já vai chegar inseguro, tremendo, gaguejando, não vai demonstrar segurança pras pessoas que estão te ouvindo, pras pessoas que você tá vendendo ali aquilo que, né, vendendo que eu digo assim, às vezes você quer fazer um projeto e você quer que as pessoas comprem a sua ideia, e aí você já tá inseguro. Então, não, você tem que visualizar coisas positivas para elevar a sua energia e, com isso, contagiar as pessoas que estão ao seu redor. Imagina quando você entra no ambiente, uma pessoa que entra no ambiente fala bom dia, não sei o que, sabe? Uma pessoa que contagia. Aí a outra pessoa fala bom dia, toda introspectiva. Quem vai contagiar o ambiente? A pessoa que chegou, bom dia, ou a pessoa, bom dia, tipo, pra dentro, sabe? Então, queira ser, não precisa ser a pessoa extrovertida, não é sobre ser extrovertido que eu tô falando, porque tem pessoas que são mais quietinhas, introspectivas, e mesmo assim elas contagiam com energia positiva, e tem pessoas que são mais extravagantes, né? O bom dia dela é aquele bom dia que o quarteirão inteiro escuta, não é sobre isso que eu tô falando. É sobre você, mesmo quietinho, mesmo tímido, conseguir contagiar as pessoas que estão ao seu redor. E o louco, gente, porque quanto mais coisas positivas a gente pensa, até a nossa criatividade é estimulada. Porque a gente tem mais inspiração. Quando a gente pensa coisas positivas ao nosso respeito, sobre o que a gente quer, a gente visualiza coisas boas, né? Parece que acende uma chama dentro da gente. Porque tem gente que fala, eu não sou criativo. Criatividade é uma habilidade que você pode desenvolver. Tem pessoas que têm essa habilidade mais desenvolvidas e outras menos. Se você começar a visualizar coisas boas, você vai aumentar a sua criatividade. Até porque visualizar já faz você trabalhar o quê? A sua mente criativa. Porque para visualizar, você tem que criar algo, certo? Você vai ter que criar aquela reunião, não vai? Do jeitinho que você quer que ela seja. Então, você já tá usando a sua criatividade. Aí, você trabalhando a sua criatividade, você consegue até pensar em coisas inovadoras para que você melhore a sua vida, que você tenha resultados melhores, que os seus sonhos sejam realizados. E visualização é técnica. São técnicas que consistem em você imaginar o seu futuro de uma forma positiva, como se você já tivesse alcançado aquilo que você almeja, aquilo que você quer para sua vida. Como se aquilo que você tá visualizando fosse fato. Você já tá vivendo aquilo, entendeu? Então, quando você for mentalizar alguma coisa, se for passar por uma situação, mentaliza como se aquilo fosse verdade já para você. E vocês podem achar, tá, isso é só no mundo da imaginação. É, no mundo da imaginação que se transforma no mundo real. E eu tenho um monte de história que já aconteceu comigo, de eu imaginar e acontecer. E não só eu, como milhares de pessoas que praticam isso. E você pode ter o seu próprio experimento. Você não precisa acreditar em nada do que as pessoas te falem. Aliás, não acredite em nada do que as pessoas te falem. Duvide de tudo, tenha a sua própria experiência. Tenha a sua própria experiência. Começa você a praticar a visualização da vida que você quer. E comece por essas pequenas coisas, sabe? Uma reunião que você vai ter, o primeiro encontro com uma pessoa, alguma coisa que você quer conquistar, sabe? Comece com essas coisas do cotidiano, do dia a dia, para depois você passar para as coisas grandes mesmo, sabe? Para você ter os pequenos resultados e você ir vendo o gostinho do que é a visualização, quando você visualiza e acontece do jeitinho que você visualizou. E essas visualizações, gente, elas são tão poderosas que elas ajudam até a gente a melhorar a nossa concentração e reduzir o estresse. Porque o que deixa a gente estressada, né? Também pensar em coisas que podem dar errado, né? Coisas que aumentam a ansiedade, ficar pensando muito no futuro, mas não nesse futuro que eu tô falando da visualização positiva, ficar pensando no problema do futuro, sabe? Que vai dar errado, que não sei o quê. Então, isso aumenta o quê? O seu estresse. Então, quando você visualiza coisas positivas para aquele futuro, você diminui o estresse e aumenta a sua concentração. Porque preocupações negativas tiram a nossa concentração. Quando você tá preocupado com alguma coisa, você consegue desempenhar a atividade que você está fazendo naquele momento bem?
a sua cabeça fica viajando, né? Pensando nos problemas, nas preocupações. Então, quando você reverte esse pensamento de preocupação para uma visualização positiva, ele te ajuda também a se concentrar ali no momento. Porque às vezes você tem um boleto para pagar mês que vem e agora você tem que pensar na pauta da reunião que vai acontecer daqui, sei lá, revisar a pauta da reunião que vai acontecer daqui meia hora. E aí você tá pensando no boleto que você vai pagar amanhã. Então, ao invés de ficar pensando no boleto que você vai pagar amanhã, pensa muito bem em como vai ser essa reunião, porque dependendo dessa reunião, as pessoas podem te olhar com novos olhos e você receber uma promoção que vai te ajudar o quê? Pagar o boleto que tá te preocupando, entendeu? E para você fazer essas visualizações positivas, com o tempo, você vai estar em qualquer lugar e você vai conseguir visualizar. Começa a ser uma coisa automática para você. Mas até você chegar nesse nível, é legal que você tente deixar o seu corpo mais tranquilo possível. Porque quando você visualiza, você precisa usar a sua criatividade, né? E precisa sentir também. Então, não é só pensar. Você tem que unir esse pensamento às suas emoções. E às vezes, né, no dia a dia, se você estiver num momento agitado, você não vai conseguir visualizar, sentir. Então, tenta nas primeiras vezes, até você se sentir confortável, visualizar no momento que você esteja mais calmo, num ambiente tranquilo, que você consiga fechar seus olhos, porque não é fácil ficar imaginando coisas de olhos abertos, né? Se você não tem essa prática. Hoje eu consigo parar, olhar para uma parede e ficar pensando, olhar para o meu computador. Eu tô olhando para o computador, mas não estou olhando, entendeu? Sabe quando você olha para o computador, mas tá pensando em outras coisas? Hoje eu consigo, mas no começo eu não conseguia. Então tenta ter esse momento para você e vai visualizando as coisas que você quer para sua vida. E quando você for visualizando, que nem escuta a música, lembra? Quando você escuta uma música legal que você pode ter emoções positivas ou uma música bad, você tem emoções ruins. Então, a mesma coisa, enquanto você for visualizando, sinta a emoção daquilo, sinta a emoção da conquista, sinta a emoção daquilo que você está visualizando, que vai te ajudar, vai ser uma arma poderosíssima para te ajudar a ter essas sensações e começar a co-criar a sua realidade e te ajudar a ter o quê? Uma energia mais positiva. E energia positiva contagia. Todos nós temos energia positiva e energia negativa dentro de nós. Todos, tá? Isso é fato. Mas qual vai trabalhar mais para você? Ou qual você vai alimentar mais dentro de você? A escolha não é minha. A escolha é sua. Certo? Esse foi o nosso episódio de hoje. Se você gostou, deixa sua avaliação para mim, compartilha com um amigo e a gente se encontra no próximo episódio. Um beijo.